Gravando. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, amigos do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram, da internet inteira. Hoje nós estamos aqui em celebração, né, em união, né, descobrindo um ritual novo, né, com o Ray Lima, né, o Ray Lima, que é o nosso grande cenopoeta, o nosso grande cenoprofeta, né, que eu chamo, que é hoje uma das pessoas de grande importância no Brasil, justamente por trazer debates como a pedagogia da autonomia, a ação cultural para a liberdade, né, a cenopoesia, a importância da identidade cultural, né, nos processos da saúde. Eu e Rai temos uma história imensa e vamos, né, aumentar ela ainda muito mais com o trabalho dentro do hospício público, né, que a gente foi, né, que a gente acabou fazendo, né, com grande sucesso, né, que foi o Hotel da Loucura, e que justamente a cenopoesia, que é a elaboração da linguagem, né, a elaboração, né, de um diálogo de linguagens, foi uma das chaves no processo de exploração de uma população que a gente trabalhava ali, que era uma população muito grave do ponto de vista de saúde mental, né, que eram os pacientes do hospício público, na sua maioria, né, esquizofrênicos e psicóticos crônicos, né, com as formas mais graves de doença mental, e que, para mim, foi uma grande epifania, um grande achado, a gente vê a aplicação que você, né, pessoalmente mostrou para nós da cenopoesia como linguagem de promoção da saúde mental. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade da gente estar aqui nesse momento dialogando e falar para o Brasil desses sucessos, né? Falar para o Brasil dessas coisas boas que a gente descobriu. Então, bem-vindo, Ray Lima, né? Fazer uma saudação para o nosso público da internet, né? Uma maravilha. Obrigado, Ray, por tudo. É só alegria, né? Muita alegria a gente te ver, né? Faz tempo que a gente não se vê, e essa alegria, né? E eu acho que para celebrar essa alegria da conversa, né? É uma conversa. Eu que realmente esse ritual para mim é muito novo, né? Porque vai forçosamente nos levando a se comunicar dessa forma, mas eu digo sempre que esse processo, as lives, tal, que agora virou também quase uma pandemia, né? Mas, assim, é que é a forma que as pessoas encontram para se comunicar, e se expressar e vazar energia. Energia empossada não dá certo, então tem que botar para circular. E então, nesse sentido, acho que é uma maneira também da gente estar se comunicando e se apropriando disso de alguma forma e inserindo dentro do diálogo sendo poético, de ver como é que isso funciona, porque tem a questão da emoção, do afeto, da liga, né, do enxameamento, aquela coisa da abelha fazendo mel ali, né, sem precisar nem olhar uma para a outra ali, todos juntinhos, mas sabe o que faz, sabe o que está fazendo, né? Dando qualidade que faz. Mas é uma forma bacana da gente se comunicar e também de expandir essa comunicação para outras pessoas, né, queridas, e muitas que nem conhecem a gente pessoalmente. Então, você que promove essas coisas bacanas, né? Então, só temos a agradecer. E poderíamos dizer assim, né? Escuta, escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem, cuidar da outra faz bem, cuidar do outro
faz bem. Escuta, escuta, o outro, a outra já vem. Escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Eu vi o homem na rua gritando com sua voz embargada de pigarro, com sua língua rota e nua. E ele me dizia: desde o tempo em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Por isso, viver é bom. Viver é bom para quem sabe amar. Por isso, viver é bom. Viver é bom para quem sabe amar. Maravilhoso, bicho. É profético realmente. E eu acho que esse momento aqui que a gente está, né, dialogando, né, justamente explorando aí essas possibilidades novas de conversa, de diálogo, né, de troca de informações, eu acho que seria importante para o público, né, para a gente que está dialogando com um público diverso, né, de pessoas que estão visitando pela internet, que estão navegando pela internet, como que foi que você teve esse insight da cenopoesia, né? Como é que foi isso assim? Eu sei que foram várias fases, né, vários trabalhos, vários momentos, mas como que você falou, cara, eu preciso de uma síntese que fale de cultura, que fale de diálogo, que possa, né? Porque isso foi realmente um insight muito grande, né? Que aí você nem imaginava que isso repercutiria em tantas áreas, né? Que traria acontecimento. Então, como é que foi isso? Conta pra gente. A história é comprida, né? Mas uma das coisas fundamentais é assim, eu iniciei fazendo teatro em Realengo, lá onde você nasceu, né? Pois é. Aí, no Rio, e hoje até recebi uma amizade nova de uma pessoa que fez parte do grupo e me encontrou no Facebook, foi bacana, a Joana Dark, e ela fez parte do grupo Revelação Teatro. Mas, olha, na verdade é o seguinte, fazer teatro é muito bom, já era muito bom, né? Produzir os poemas, recitá-los lá no Amarelinho, recitá-lo na periferia do Rio de Janeiro, era maravilhoso, e na universidade, isso tudo. Mas eu sentia que alguma coisa precisava acontecer, já que a gente estava numa luta, como hoje estamos, em defesa, não só da defesa da democracia, mas numa luta para sair do imbróglio da ditadura militar, né? E, e para sair disso, na minha cabeça, a gente tinha que sair de corpo inteiro, né? Desse corpo com suas roupas, com seus sapatos, com todos os adereços de fora, e também pensar o que poderia a gente também construir, refazer, ou reinventar, ou inventar, criar alguma coisa por dentro, que é o campo também da forma de pensar, da forma de agir, da forma de se comunicar, de expressar o que pensa, né? E aí é que estava o negócio, porque uma roupa você troca
facilmente, né? Um sapato aí e tal. Mas, quando se trata de linguagem, as linguagens parece que vêm prontas, né? Você só tem que reproduzir as linguagens, as tecnologias, o conhecimento, parece que é uma coisa assim que alguns produzem e você é consumidor, repetidor daquilo. E aí foi um tempo muito longo para eu perceber que havia alguma coisa por trás daquilo que eu fazia, das minhas inquietações, que era diferente né, de reproduzir os formatos, né, de linguagens já existentes no campo, por exemplo, das artes cênicas, o teatro, a própria poesia recitada ali no microfone, era bom para caramba e tal. Mas tinha uma certa coisa que me dava uma certa agonia, né, que me prendia, e eu estava, se eu estava lutando por liberdade, se eu estava, né, queria ser livre, eu queria me libertar daquilo também, né? Então, ou seja, como a gente conseguir vencer a ditadura e também vencer essas linguagens desse tempo, né? Como adiantar, né? Não negá-las, mas que de novo nós podemos, se vamos para um tempo novo, linguagem nova, né? Por isso que eu digo que a xenopoesia ela é uma linguagem que anuncia um mundo novo que talvez a gente não tenha vivido em termos um pouco mais ampliados. A gente tem vivido a xenopoesia em micromundos ou em mundos ainda que precisa, ou não sei, ser ampliado e conhecido melhor e praticado. Mas essa reflexão hoje eu faço, quer dizer, é preciso, a gente está lutando para tirar o cara de lá, isso é suficiente, ou a gente precisa reinventar as lutas, reinventar as formas de organização, né? Quer dizer, todo tirar o cara significa a gente se livrar de nós, desse nós que estamos agora, que produzimos isso, né? Porque é uma produção nossa. Então, como é que a gente vai sair disso? A xenopoesia nasce um pouco nessa perspectiva da libertação do ser, daquele ser oprimido que estava ali por um processo ditatorial, por um processo colonial, por um processo nordestino né, onde o coronelismo, onde o machismo, onde todas essas questões vão aparecer ou estão ali na cabeça da gente, né, remoendo ali e processando. Então, e eu dizia, pô, aí eu tenho que fazer teatro, fazer poesia, fazer música, fazer a cenografia, fazer, né, eu tenho que montar um grupo, eu disse, pô, como é que eu preciso carregar uma árvore com esses galhos todos, essa coisa pesada, imensa que eu não consigo, como é que eu... Aí eu disse, pô, tem uma forma de carregar uma mangueira, essa árvore imensa, no bolso. E aí eu imaginei o caroço de manga. Então, eu acho que a xenopoesia é um pouco o caroço de manga. Eu pego a árvore, ponho no bolso, né, e saio sozinho ao encontro de quem deseja se comunicar, de quem deseja praticar sua liberdade, de quem deseja linguagear, deseja, né, colocar o que pensa, né, trocar afetos, saberes, enfim. E aí eu acho que isso foi uma sacada assim muito interessante. A síntese é semente, semente é uma síntese, né? Como o caroço de manga é uma síntese de uma mangueira, né? E que eu não preciso de muito esforço para carregar isso.
Então, além de ser algo extraordinariamente viável, é muito leve, né? É muito leve. Então, eu acho que foi uma coisa muito interessante, porque isso não me fez abandonar a ideia de grupo, pelo contrário, agora é que eu vou praticar essa coisa mas não de um grupo, mas de muitos grupos, porque eu posso fazer com a cenopoesia essa liga, né? Essa conexão, porque ela é uma linguagem efetivamente que se dá e se efetiva pela conexão entre linguagens, entre pessoas, entre mundos, entre saberes, né? Entre tecnologia, entre as possibilidades dos lugares, dos contextos, dos tempos, né? E eu ontem conversando com o Jadiel, ela nesse sentido também, ela é um pouco réptil, né? Que ela nada, ela é capaz de andar na água, ela é capaz de subir numa árvore, subir numa parede, ela é capaz de saltar e até algumas quase como, né? E ela Então só anda, ela vai no buraco, né? então ela é assim, só dessa. para uma reflexão assim, então pelo que você está contando, a cenopoesia nasce de uma intuição, né? Nasce de uma sensação corporal, né? Nasce de uma sensação de inadequação, né? De você falar, porra, mas eu sou brasileiro, eu sou nordestino, eu sou, né? Eu venho aqui desse contexto, o que nós estamos fazendo? E isso, eu acho que talvez seja um dos pontos críticos de toda essa caminhada, que é aquele momento que você tem que respeitar o teu sentimento, não é verdade? Você fala assim, Sim, porra, eu vou ouvir o que eu estou sentindo, né? Eu vou ouvir qual é a minha intuição, eu vou ouvir ou eu vou me massacrar, como 90% dos nossos companheiros, né? Se massacram, se submetem, né? Se fragmentam dentro de uma situação que eles consideram que é inevitável. E aí você falou, não, eu vou perseguir a minha intuição, vou perseguir por que eu não me adequo, né? Por que esse teatro comercializado, né? Esse teatro que é esquartejado, como você falou bem, né? Que são muitos galhos diferentes. Como que eu posso... Como é que foi, então, você começar a perceber que, a partir do teu sentimento... Quer dizer, a pergunta é, quando que você sentiu que o teu sentimento virou? Que você parou de perder energia e passou a ganhar energia, né? Através do que mais tarde seria chamado de cenopoesia, né? sim. Tem alguns momentos interessantes nesse sentido, que no Rio ainda a gente começava a fazer algumas experimentações. Eu tinha tinha um poeta aí do Rio de Janeiro, da abolição ali de Pilares, que ele não sei se era abolição ou era Pilares, mas era por ali, É perto, é. era o Zé Cordeiro, né? E ele era uma figura muito inquieta e eles vinham de um processo muito bonito, que era um grupo, que o grupo que tinha um movimento, que era o grupo Poça d'Água, que tinha um movimento de poesia na rua, que era Passa na Praça, que a poesia te abraça. E, todos os domingos, em alguma praça do Rio de Janeiro, eles estavam lá. E a gente se conheceu num bar perto da UERJ, onde a gente estudava, e tinha um movimento, que era um movimento de luta já pelas diretas já, né, que era um movimento para a redemocratização do país, e essa luta era ali mais da Tijuca mesmo, e tal, dos artistas, intelectuais, e o povo ali da Zona Norte. E tinha um bar que se juntava, que era uma forma também de arrecadar algum recurso e de se juntar e poder manifestar as suas artes. E um dia eu recitei um poema do Fernando Pessoa e caio. Quando eu caio,
que era um poema do Alberto Caeiro. Aí o Zé entra e eu tinha terminado, né? E aí eu poderia ter me levantado e ele vai recitar o poema. Mas como o poema dele tinha tudo a ver com o que eu tinha acabado de falar, né? Com a minha intervenção, eu fiquei morto lá, né? Eu digo, porra, o cara foi preciso, né? E aí eu fico ali e ele, né? Morreu fulano de tal, morreu fulano de tal, nas portas da multinacional, onde havia um letreiro enorme que dizia: não há vagas, não insista, não perturbe, não persista. Fulano saíra de casa quando bem amanhecia, cheirava sabão de coco, morava no Morro Todo e tinha 4, 5, 6 filhos, e uma esposa cujo nome era Sofia, que lavava, cozia, e que ouvia tudo que fulano dizia. Morena, eu não sei se vale a pena trabalhar nesse sistema, tomar banho em Ipanema e adiar o carnaval, né? E vai por aí. Eu E lembro aí disso. Num dia triste, passei fome, passei mal. é, Inventei o carnaval. é, é uma Cara, outra cantiga que eu fiz com o Jadiel Guerra. pois é. Mas essa é aquela que diz assim: Morena, eu não sei se vale a pena trabalhar nesse sistema, toma banho em Ipanema ou adiar carnaval. Aí, né? Tem que ter Mas arte para curar o baixo astral, né? é, terminou essa história, aí a gente aí nos abraçamos e tal, e dali virou uma amizade importante. Mas aquele negócio não saiu mais da minha cabeça, né? Sim. Essa liga entre os discursos, os contextos, os acontecimentos, né? Pois é. O que é que eu faço, né, em determinadas situações de minha vida, né, situações limites, ou como é que eu posso me abrir, né, ou abrir a minha generosidade para o outro que não combinamos nada, mas eu sei que o outro está querendo conversar comigo, está querendo ser ouvido, está querendo interagir, né? Está querendo se comunicar. Então, esse elemento foi muito importante, aquele insight assim, né? Pô, isso Sim. aí liga e tal. Mas até ali, né? E passa esse tempo e a gente praticando e observando muito a maneira das pessoas dizerem poesia, fazerem teatro, né? E o processo político também rolando, de como as pessoas se organizavam, de como os movimentos, de como os discursos, né? Sim. dos políticos e tal, em todas aqueles grandes comícios. Eu estava lá naquele lá da praça da Getúlio Vargas, né? A presidente Vargas, eu estava ali na Candelária. Eu sei que foi um processo de observação, né? Constante, e até chegar e dizer, não, isso aqui é uma outra coisa. Isso não é uma performance, isso que era muito comum naquele período, isso não é teatro só, isso não é poesia só, isso não é cantiga nem música só. Isso aqui é uma outra coisa que a gente está construindo. Então, o próprio um momento com Fernando Pessoa, que a gente montou com o Grupo Revelação, já era, embora fosse algo com base no roteiro, com os poemas de Fernando Pessoa organizado, mas ali também eu já sentia que foi muito gostoso, foi muito bom. E é tanto que vai ser um poema do Fernando Pessoa, que eu vou me encontrar lá com o Zé, e essa coisa vai explodir. E chegando em Janduís, né, que esse salto aí, já no final dos anos 80, quando a gente chega em Janduís, aí eu começo a experimentar isso com as crianças, com a comunidade, com a cidade, né? E aí a gente vai
trabalhar, descobrir coisas, né? Aí realmente eu acho que os teatros de pedra, né? Quer dizer, os grandes teatros naturais de pedra, né? Aqui tem as rochas, os rochedos, né? As serras e serrotes, como ele fala. Quer dizer, isso tudo era vivido e observado, né? O tempo todo, essa coisa da gente poder estar dizendo, pô, eu estou fazendo um negócio e esse negócio precisa, eu preciso refletir sobre isso, porque, né, essa coisa cada vez mais ia crescendo e se aprofundando. E intervenções grandes, com grandes número de crianças, por exemplo, em Janduís, a gente fez uma intervenção com 2 meses de atividade lá, e, na verdade, eu fui para Janduís para dar um curso de teatro de 15 dias. Né? Eu não ia passar muito tempo lá, e acabei ficando 4 anos. Né? E nesse tempo, a gente, com 2 meses de atividade com esse grupo, com essa atividade, a gente conseguiu fazer um grande cortejo, né? Que hoje a gente chama de cortejo senopoético, porque ele tem uma série de elementos de intencionalidade, né? Essa percepção de que é uma outra coisa é muito importante. Assim. Senão você bota tudo no mesmo lugar, né? Por exemplo, você vê os caras hoje colocando, não, aqui nós estamos em defesa da liberdade de expressão. A palavra é a mesma, né? A palavra é a mesma, mas é uma distorção violenta do conceito. É tão violento quanto deixar as pessoas morrerem de Covid, né? É tão violento quanto agredir os poderes, mas eu estou usando a mesma linguagem. Então, ter esse cuidado da intencionalidade, da clareza do que a gente está fazendo, para dizer, não, isso você não poesia ou não é. A Josi, outro dia, estava falando disso, Josefânia Dantas, que fez uma dissertação de mestrado, um estudo da poesia, e que agora a Universidade Estadual do Ceará está fazendo um processo de estudos de vários textos sobre poesia e educação popular. Então, está sendo um processo muito bacana. Então, essa coisa de Janduís, quando a gente pega e faz esse cortejo, para mim, tem um impacto muito grande. Né? Ele teve um impacto para a comunidade, né? Mas, para mim, foi muito importante, porque aquele cortejo era uma forma de... ou um tipo de prática sendo poética que estava nascendo ali, daquela forma. Porque ele se resolvia em si mesmo. Porque, assim, o teatro de rua ele já tinha os cortejos. Ele saía, né, o Alegria, Alegria de Natal, lá do nosso irmão mestre Júnior Santos, ele sai de um campo para tem um aquecimento e sai até o ponto onde eles vão abrir a roda. Isso acontecia, eu estava na rua do Ami, fazia um pouco isso. Né? Às vezes ele se juntava ali em frente à Câmara Municipal, o Teatro Municipal do Rio, na Cinelândia, e eles nem faziam cortejo, eles já iam botando as coisas e iam reunindo. Isso bem no início mesmo, do estar na rua, né? Eu adorava ver e ia para lá. Isso tudo era matéria de estudo para mim, porque eu dizia, pô, como é que os caras se organizam? O Amir é uma referência fundamental para nós, né? O Amir, sempre lembrar dele, sempre falar dele. Né? Muito bom. Então, esse cortejo ele também foi outro elemento muito importante para a construção da Cenopoesia. E no meu retorno, e aí a gente fez muita coisa, e nós retornamos, e aí ficou a cidade, depois muita coisa a rolar, mas assim, eu volto para o Rio. Né? E nessa volta, me reencontro com o Zé Cordeiro e a Elaine Procopio, e a gente faz ali, foi realmente já usando o nome como um ato, né? Porque o nome eu já tinha colocado num recital de poesia na UERJ, bem nos anos 80. Mas
Em 1990, nós fizemos um ato cenopoético chamado Linhas Cruzadas. Já era um processo de construção da poesia, com o teatro, com os elementos ali do teatro, da música, do espaço, né? Só podia entrar 45 pessoas, né? O cara comprava lá um ingresso, que foi no teatro, ali no Instituto de Educação, né? Instituto de Educação, ali na Praça Tijuca, né? Bandeira. Não sei nem se ainda existe, mas Tá lá, tá aí lá. era um salão nobre, onde tinha, e as pessoas compravam o ingresso era um marcador de livro. Quando ele chegava na porta da sala, que estava toda construída para o ato, a pessoa recebia o livreto, que era um pouco o roteiro, o Linhas Cruzadas, que era um poema meu, o Estilhaço, e um poema do Zé Cordeiro, que constituía esse ato, né? Mas a gente ali já tinha convidado antropólogos, sociólogos, psicólogos, diretores de teatro, gente ligada a danças, gente ligada a poetas, músicos, para não só assistir, mas para depois a gente dar uma conversada sobre o processo vivido. E foi muito bacana isso, né? Foi algo extraordinário, Linhas Cruzadas, e eu acho que foi ali o primeiro ato com essa intencionalidade, assim, usando os termos e envolveu o Lenival de Almeida, né, que hoje é um professor da PUC do Rio, que estudou comigo. O Wilson Belém colaborou, tinha um maestro. Então, ali a gente já foi colocando e ao invés de chamar... você não tinha um diretor, eu chamei o Wilson Belém, e o Wilson a gente já chamava de arranjador cênico, né? Era um termo emprestado da música, né? Então, foi algo muito interessante. E esse arranjador vai pegar o que existe, né? E fazer daquilo algo novo. É a mesma música, né? Mas ela vai ganhar em mesa, né? Ela vai ganhar uma outra identidade. Então, nesse sentido, é que o Linhas Cruzadas foi um marco muito importante. E aí, quando a gente volta para Janduís, em 91, a gente se junta lá, a Verinha, o Júnior Santos, o Hélio Júnior, né? O Hélio Rocha Lima, a gente constrói, funda o Valdés, o Bosco, o Braga, né? Vários grupo aqui de Janduís. Alô, tá me ouvindo? Acho que deu uma congelada no vídeo, mas o áudio ele veio, eu ouvi tudo. Eu, eu acho que está o áudio rolando. está rolando, né? Perdão aí. Não, Então, acho que isso é muito importante, muito importante. Vai em frente. Essa coisa do escambo foi muito importante porque o escambo nasce como um movimento de resistência e de solidariedade a Jean Luiz, mas ele foi importante porque era um movimento também de defesa da cultura popular, de políticas públicas, né, de cultura no Rio Grande do Norte. Então, esses grupos se reuniram em Janduís. E aí, que daí a gente não tinha pretensão de fundar um movimento, de repente se tornou esse movimento fantástico que está aí até hoje. Mas o bacana é que era um movimento de teatro de rua, né? O primeiro encontro é um movimento de grupos de teatro de rua do Rio Grande do Norte, e
os grupos que o pessoal do Capuí foi, né? E também a base do movimento de Janduís. E nesse movimento da criançada, da rapaziada, ali junto, sempre com os grupos de Janduís, que nessa época você tinha o Emanduís, que era um grupo que tinha o Valdés, tinha o Bosco, tinha o Braga, tinha a Regina, né? Lima, tinha o Berg, é um outro Berg, não é o Berg que é secretário de Cultura, é um outro Berg, o Benedito Jorge, né, que hoje é um advogado, eles eram um grupo, e você tinha o movimento cultural Unhanduí, que a gente não era um grupo, ele já tinha, a essa altura, era muita gente, então, para você ter uma ideia da conexão de linguagens, as pessoas não entendiam muito bem. E eu também não fazia muita questão de explicar, porque dava um trabalho danado. Ia ir fazendo e depois explica isso. Vamos viver o negócio que você entende, se você viver. Né? Depois, de repente, você vivendo, você mesmo vai explicar que negócio é esse. Né? Por isso eu não explico muito sendo poesia, porque eu não tenho como fazer isso. Mas vá viver e depois você explica, até para mim, porque eu estou aprendendo muito com as pessoas que estão vivenciando a sendo poesia. Elas dizem, olha, sendo poesia para mim é isso. Eu digo, eu não sabia que era assim. Então, isso vai enriquecendo, porque a sendo poesia continua em construção, um processo, eu diria hoje, bastante acelerado e muitas coisas se aprofundando, porque ela é um campo livre, né, de vivência. E o grupo cultural Nhanduí, ele tinha vários naipes, né, como numa orquestra sinfônica. Né? Você tinha o pessoal que fazia acrobacia, capoeira, você tinha o povo que praticava esporte, você tinha o povo que dançava, você tinha o povo da poesia mesmo, né, que recitava a poesia, que dizia os poemas. Você tinha um grupo enorme de pessoas que iam, de acordo com suas preferências ou tendências, as pessoas iam se descobrindo. Né? E essa descoberta foi, eu diria, muito importante a Sendo Poesia nesse sentido, que era uma coisa muito bacana. A Sendo Poesia se descobrindo, as pessoas descobrindo a Sendo Poesia, e ela também revelando outras descobertas. Né? Por exemplo, os teatros de pedra, eles foram muito importantes. Era quase uma metodologia da gente conversar com as crianças sobre a seca, sobre a fome, sobre a opressão, sobre o sertão, sobre a dureza da vida. Né? A gente dizia, pô, a pedra... isso aqui, porque eles diziam, como é que a gente vai fazer teatro sem teatro? Aí, então, vamos caçar esse teatro na cidade. Se não tem teatro, vamos fazer esse teatro. Mas como? Vamos fazer, cara. Aí eu olhava a pedra daquela, o que mais tem é essas rochas, essas serras, serrotes. Aí, pô, vamos fazer. Isso aqui dá? A gente sobe aí para ver. Isso, faz um gesto aí, né? Diz alguma coisa, diz um poema do Brecht aí para ver como é que fica. Diz um João Cabral, Drummond, né? Diz um Zé Cordeiro, diz um poema aí, canta alguma coisa, diz alguma coisa. E aí, com essa brincadeira, a gente foi descobrindo que o teatro, que é a pedra amolece, quando a poesia começa a ser vivida, né, por ela e sobre ela, né? E a vida também dá aquela amolecida, daquela coisa gostosa, e as pessoas vão descobrindo que a vida é dura, é muito dura, enquanto a gente não a conhece bem, não atenta para seus processos, né? Que são muitos, né? Inclusive o da morte. A morte é um processo da vida, né? Que precisa ser compreendido,
que precisa ser entendido, né, para a gente não embarcar em determinados processos que pode levar ao extermínio de todo mundo, né? Como muitos processos no Brasil levou ao extermínio, né? Os nossos povos originários desapareceram muito mais por pandemia do que por bala, né? Hoje tem muita gente desaparecendo por bala, mas precisou uma gripezinha, uma febre amarela, Varíola, né? A varíola matou muito índio. varíola, né? Então, precisou isso, bastou o contato. E os caras estão querendo usar isso da mesma forma, né? Essa é uma metodologia no Brasil bem conhecida, essa coisa da pandemia, né? E aí tem uma história aí na época de Pedro II, um senador mineiro dizia: não, isso aí é gripezinha, é doença besta, não era gripe, era uma outra coisa lá, não sei se foi febre, alguma. E aí eu sei que o cara morreu, né? Então, tem gente adoecendo aí, tem gente aí que tem um poder sobre Deus, não é nem que Deus tem poder sobre ele, tem um poder sobre Deus e pegou o corona. É muito perverso isso, porque eles estão matando as pessoas por não acesso ao sistema de saúde, né? Como as pessoas não têm acesso à saúde, aí morre, aí não tem antibiótico, não tem, né, o cuidado. Mas é muito importante isso que você falou sobre Janduís e sobre esse momento, essa cena, né, com Zé Cordeiro, lá no início da década de 80, e como que isso vai se acendendo. Agora, o que talvez seja interessante você falar um pouco mais é que você operou essa perspectiva de Janduís como gestão pública, né? Era isso, você era gestor público, né? Que me parece que é uma questão assim importante, né? Eu estava vendo ontem o Ariano Suassuna e aí, como ele, eu faço perdão às pessoas, porque eu só falo por arrodeio, né? Então, eu vou contando coisas e aí você tira o que você acha que serve para você, né? Então, de repente, do que eu estou falando pode alguma coisa servir. Mas, olha, essa coisa de Janduís, até a gente fez uma conversa, porque foi 58 anos de aniversário da cidade, e nós fizemos uma conversa, o prefeito, que era o prefeito da época, hoje é prefeito de novo, o José Bezerra, maravilhoso, o Júnior Santos, o mestre Júnior Santos, que se juntou a gente depois desse processo, um pouco antes do escambo e depois ficou direto, né? O Hélio, a Verinha Dantas, né? Que foi quem me apresentou o Júnior Santos, né? Então, essa turma estava toda lá junto, né? Junto com lá o Bosco, o Valdécio e muita gente, né? Muita gente. Então, na verdade, desse processo do, da Cenopoesia ali, do curso, nenhuma era um espaço da FEBEM, era uma unidade preventiva da FEBEM, para você ter uma ideia. E então, desse processo, que os meninos iam só para se alimentar e ali poder, porque era um momento de seca, de muita fome, de muita dificuldade, né, material, né? E aí a gente desse processo acabei naturalmente assim, sem me envolvendo com assim de cara com o processo cultural da cidade. E esse processo, e aí em algum momento assumi a Secretaria de Educação, mas foi um momento também circunstancial. Mas a questão da cultura foi muito interessante. Da cultura que, a partir de um processo como esse, um trabalho com crianças ali, crianças de FEBEM, aí o Rio de Janeiro conhece bem o que é isso, que o Grupo Revelação todo ano ia para a FUNABEM, ali em Campinos, não sei se é Campinos, tinha uma unidade da FUNABEM muito
grande ali, e a gente ia todos os anos lá com o Grupo Revelação para se apresentar para a rapaziada. Era muito interessante. E então, desse trabalho, esse processo foi fluindo e foi tomando conta da cidade, as pessoas se inserindo e a população, no início com muita resistência, e essa resistência ela foi se dissipando na medida em que a gente ia avançando com práticas. Mas prática quer dizer, para mim, a prática sendo poética é uma prática que é reflexiva, que produz teoria, que produz conhecimento, que cada sujeito que está vivenciando pode aproveitar essa prática para repensar a vida, repensar a sua situação no lugar onde você vive, na sua, né? E ainda fazer isso com prazer. Então, desse processo, a cultura, quer dizer, o processo cultural, e aí, principalmente, quando a gente funda o Movimento Escambo, que a gente já vinha num processo muito grande, a cidade já vinha num movimento de juventude muito lindo, assim, desde de 80, da metade dos anos 80, e quando chega nesse período, aí essa juventude estava pronta para experimentar outras coisas, né? E aí foi muito bonito, porque em pouco tempo isso, muito pouco tempo, você imagine que com, de, com 2 anos a gente estava fundando um movimento que está aí até hoje. Para mim, uma das... por exemplo, o movimento Escambo é um caroço de manga, né? É uma semente, é uma síntese. É um movimento extraordinário de autogestão, de libertação, de democracia, de autonomia, né? de prática de grupos, de comunicação, de intercomunicação, né? De produção de conhecimento, de cultura, de arte, reinvenção da vida, né? Quantos jovens, quantas crianças não se reinventaram, não se recriaram, mesmo em condições muito precárias, e hoje tem muita gente fazendo muita coisa bacana aí, desde o campo da educação, das artes, né? Ontem mesmo assistimos a um show, uma live dessa nova geração de Janduís, lá os caras já mandando ver, uma coisa mais linda. Então, a cultura passou a ser o modo orientador do processo de gestão da cidade. Isso não é pouca coisa. Uau. Então, e aí o Chiquinho Bezerra, o nosso irmão querido Chiquinho Bezerra, aqui da Redonda, de Capuí, ele estava fazendo uma leitura da conversa que a gente teve lá com o pessoal de Janduís, e o Júnior, e o Bosco, o Valdeste e tal, que foi o seguinte: o Chiquinho dizia, eu não boto muita fé em política de cultura, né? Ele diz que a cultura é quem faz a política, é quem deveria fazer a política. Eu achei isso genial, né? Do Chiquinho, uma síntese aí muito bacana. E então, em Janduís, passou a ser um pouco isso, essa coisa de que a cultura passou a ser um modo orientador e que passou a ser esse, como você gosta muito de falar, passou a ser um elemento, um espaço catalisador de todas as políticas, de todos os processos de organização político, social e cultural da cidade. Isso foi, você ia da saúde à agricultura, né? Você ia dos processos, né, de organização política dos artistas, dos grupos, e chegando na gestão, né, pública. E uma coisa interessante é que o Zé Bezerra era um prefeito que, e é ainda, né, ele está como prefeito,
ele acredita nisso, ele acredita profundamente que a cultura é esse espaço de, de, de união, de produção, de liga, né? Que eu falo que é a cartilhagem, né? Que sem ela fica difícil de se locomover, dói para caramba um osso batendo no outro. Então, né? Fica difícil o movimento, a circulação, a fluidez, né? Dos nossos passos. Então, a cultura tanto que até hoje ela tem, as pessoas se orgulham de falar que viver aquele momento, e do mesmo modo que nós, porque o Júnior fez um depoimento emocionante de que aquilo mudou a vida dele. Ele diz: olha, eu tinha metade da idade que eu tenho hoje, né? E me salvou a ida para Jean Luís. E o Júnior largou tudo. O Júnior era uma autoridade da cultura no estado do Rio Grande do Norte. Ele era diretor de arte cênica da Secretaria de Cultura do Estado. E ele larga tudo, vai para lá para não... E assim, a gente não ganhava dinheiro, né? Mas eu acho que essa vontade da gente se recriar, se reinventar, né? De juntar o que estava fragmentado, o que estava espalhado por um processo de ditadura, por um processo colonial, por um processo social e econômico violento, né? De fragmentação, de violentar, né? As possibilidades das pessoas viverem comunitariamente, viverem, né? Cooperativamente, né? E aí essa coisa do tipo de também modelo econômico, né? O capitalismo, o fascismo, dessas coisas todas, que impede ou que reagem todas as vezes que a gente está se organizando e vem um negócio desse, né? Então a gente precisa avançar muito. E Janduís foi uma experiência muito forte. Para mim foi uma revolução cultural que houve ali, sem dúvida, com apenas 4 anos de gestão pública. Você vê que e o Zé tinha uma clareza muito grande disso. Disse: olha, isso aqui, a prefeitura, nós não vamos mudar a prefeitura, porque a prefeitura é um instrumento burguês. A prefeitura, o Estado, é burguês. Ele tem gente que não está aqui dentro, porque estamos aqui, mas eles, de fora, eles comandam isso. E está claro que ele tinha razão e tem razão. O que a gente pode fazer, então, é colocar o máximo possível essa estrutura, enquanto a gente está dentro dela, a serviço da população, a serviço né, da qualidade de vida, a serviço da cultura, da arte, da saúde, né, da economia Não, familiar. sem dúvida. Isso é uma lição definitiva, realmente, né? Quer dizer, essa coisa eu aprendi muito com vocês, e quando a gente estava lá na gestão pública, no Hotel da Loucura, né, no hospício, de como a cultura a cultura determina a saúde mental, porra, né? Isso aí, a doutora Anísia já dizia também, né? Mas é essencial que isso seja dito num momento como esse, né? Essa coisa que você falou da cultura como modo de orientação da gestão pública, como é que as decisões de gestão pública vão impactar na cultura das comunidades, na cultura das populações, e na cultura quer dizer a saúde mental, né? Quer dizer o simbólico, a identidade, né? Então eu diria assim que é um achado científico, né? É um achado artístico, é um achado de gestão pública, é um achado de medicina, né? Que a gente se inscreve aí, muito importante num momento como esse. Muito pouca gente sacou isso, né? Que a gente está conversando. Muito pouca gente viu isso acontecer na sua comunidade, né? São poucos os grupos que nós estamos falando. O impacto é total, é verdadeiro, né? Janduís realmente é um marco de gestão pública e promoção da saúde através da cultura, né? E a cenopoesia como um corpo, uma semente de conhecimentos, né? Que traz aí.
Então, eu acho assim que isso é uma questão que a gente tem que meditar, porque, né, e acho que esse esforço aqui que nós estamos dedicando é como comunicar isso, né? Como fazer as pessoas visualizarem isso, né? Fazer as pessoas verem que, porra, realmente, né? Se a gente se volta para dentro, né? Essa coisa que você respeitou o teu sentimento, né? Se você respeita o teu sentimento, se você é coerente com o que você está vivendo, com o que você está sentindo, né? Isso abre o caminho para o desenvolvimento e você realmente, como pesquisador, como artista, como cientista, você encarou, né? Encarou esse processo, vivenciou isso, né? Toda essa gente, Júnior Santos, Vera Dantas, Amir Haddad, Valdécio, Zé Bezerra, Zé Cordeiro, né? Muito importante essa coisa do Zé Cordeiro aí, né? Nessa cena que ele te pega, né? Deitado no chão e faz um diálogo ali que é um embrião. Então, eu acho que isso tudo é muito importante, são questões grandes, né? São questões que o nosso povo tem que raciocinar, que o nosso povo tem que pensar. Pode falar. E nisso é muito importante essa coisa da cenopoesia também, que dentro que Jean Duís tem uma importância grande, porque o sertão, polígono das secas, e nesse período era um período também de muita convulsão social, porque era o período do Collor de Mello, né? Quer dizer, aquele período também de uma crise muito forte econômica, política, e a gente fazendo essas coisas. Então, isso significa dizer que a gente pode muito em qualquer contexto. A questão que a Cenopoesia nos mostra é observar os repertórios humanos, a riqueza que somos, né? A abundância, né, criativa que é cada ser, né, que é cada pessoa, estando ou não em condições precárias. E quando você está em condições precárias, ter clareza disso é muito importante, porque quando você está em situação muito precária, numa situação limite, a tendência é você não pensar em nada, é você paralisar, é você enlouquecer, você perder o sentido da vida. E é aí que, quando você se vê sem nada, né, é que é o grande espaço para você se recriar, para você apontar para você mesmo caminhos e para o mundo que outros mundos são possíveis, efetivamente, né? Outras maneiras de viver. Então, isso, a coisa do repertório humano, né? E esse repertório humano tem os repertórios que é de cada pessoa, que está sob o poder e a operacionalidade de cada pessoa, mas você tem uma coisa importante, que é quando isso se junta, que é o outro lado da Santa Poesia. Assim, tu tens um bocado de coisa, tu é rico pra caramba, mas se isso ficar empossado em ti, isso não vale de nada. Então, isso tem que circular, né? E isso a gente aprende com o próprio universo, né? Quando a gente estava lá no meio daquelas pedras lá, né? Conversando com aquelas crianças famintas, né? Com aquelas crianças que, muitas delas, sem ter o que comer, efetivamente, a maioria, né? Que trabalhava com a gente, era assim. Porque a situação era difícil mesmo, como está até hoje, mas assim, melhorou para muita gente, melhorou muita coisa. Hoje já tem água encanada lá, na época você não tinha, né? Então, choveu, foi maravilhoso, choveu bem esse ano, mas na época não chovia, 90, 91 foi seca grande. Então, assim, observar isso e ver que você é muito potente, né? Que você tem muita coisa, e descobrir que você pode conversar isso com o outro e se fortalecer ainda mais. E você vai conversar com o outro. Daqui a pouco, esse repertório humano que é de um passa a ser repertório de um território, né? De uma cidade, de um país, né? Dos mundos, né? Do planeta. Então, do mesmo jeito que você pode
E aí tem que fazer a escolha do repertório. Por isso tem que observar. Eu tenho repertório, mas eu tenho repertório para tudo, hein? Porque dependendo do espaço, de onde eu estou, o momento que eu estou vivendo, do contexto, eu sei de muita coisa que pode não me servir, pode me afundar ainda mais. Né? Eu posso ter um repertório muito fortemente de eliminar o outro. Né? Tecnicamente, cientificamente, politicamente, né? Pedagogicamente, eu ser levado a violentar o outro, né? A invadir hospitais, né? A quebrar tudo, a querer matar, agredir a toa. Esse é um tipo de repertório que está na gente também. Basta estimular que ele vem. Mas nós temos outras possibilidades. E observar isso é muito importante. Que tipo de repertório eu preciso, eu quero? Porque, e quando eu digo eu escolho o repertório, é porque já escolhi o tipo de mundo que eu quero. Pois é. Então, a escolha do repertório tem a ver com a escolha, com a visão de mundo que eu. Né? Por isso, eu não vou, se eu escolho um determinado mundo, eu não vou escolher determinados repertórios que contradizem esse mundo, né? Ou que poderiam destruir as possibilidades de a gente construir esse mundo. Então, é uma construção muito complexa e, ao mesmo, é simples, porque você começa de você. Você começa da observação de você, do que você tem para dar, do que você tem para ofertar ao outro. Né? E também da disponibilidade que você tem de acolher o outro, de ouvir, de escutar. Escuta, que o outro, a outra já vem. Né? Esse outro, essa outra pode ser o outro mesmo, uma outra pessoa, ou o outro que está em você. Às vezes você quer mudar e você olha para dentro que esse outro está dentro de ti. Né? Pode ter alguém dentro de ti que está te matando. Né? Então, você precisa fazer essas observações. Né? E aí, que escolha que eu faço? Porque está tudo isso dentro de mim também. Por quê? Porque eu sou um universo. Eu sou um micro-universo ambulante, né? Que circula como todos os universos se movem, né? Circulam, se movimentam, né? Estão em órbita, né? Eles não estão parados no canto. Né? Nós não paramos no canto. Mesmo quando a gente está parado, a gente não está parado. Então, o movimento de observação não pode parar porque eu posso ser atropelado por mim mesmo. Né? E isso é grave. Né? É grave, é o que está acontecendo agora. Né? Nós estamos sendo atropelados por nós mesmos, nós brasileiros. Né? Nós construímos um tipo de caminho que nos levou a isso. Né? Então, essa coisa da abundância, de observar a abundância naquilo que aparentemente está perdido, naquilo que não tem possibilidade. Eu me lembro de uma pessoa que visitou Janduís, veio primeiro para cá, para Icapuí. Icapuí também é outra história linda, né? Onde a cultura teve um momento muito forte aqui e onde a gente avançou por dentro da educação. Né? E aí essa coisa desde Janduís e aqui, e viemos para cá por conta do processo de Janduís, fomos convidados. E aí avançamos aqui. Mas uma coisa no sertão, aqui a gente tem o mar, tem coqueiro, tem muita, né, uma riqueza imensa. E, aparentemente, em Janduís, no sertão, você é pobre, miserável, não tem nada. Na verdade, você tem outro tipo de abundância, outro tipo de riqueza, outro tipo de possibilidade. Né? Você tem uma resistência natural, né? E não é tão natural assim, porque é a geografia que leva o ser humano que nasce por ali e vive ali para se construir como um ser de resistência permanente. Né? Não é resistência porque agora estou em crise, não. O sertanejo ele tem que ser um resistente permanente. Né? Ele está sempre numa luta de resistência. Isso é revolucionário, isso é fantástico. Né? Aí o cara diz, não, o sertanejo ele não é resistente, é uma figura que... Não é bem assim.
É um cara que está lutando o tempo todo, né? E isso foi muito importante, porque você olha para o sertão e essa pessoa veio, aí disse, rapaz, veio primeiro para aqui, para Capuí, aí ficou encantada com as falésias, com a praia, que é linda mesmo, Capuí é muito linda. E aí a gente vai chegando no sertão, assim, mas que estranho, é feio e tal, né? E eu ouvindo aquela coisa, quando ela chega em Janduís, ela chorou muito. A gente levou, né? Porque a gente criou um processo lá chamado Caminho do Mato, porque a gente tinha um movimento grande já na cidade, na sede, e disse, agora é a hora da gente ir para a zona rural, pegar um jipe aí, uma coisa, né? E ir para a zona rural, aí ela está ali interagindo aí. Querendo abrir ali. Pois É, isso... e a gente poder ir para a zona rural, para as crianças da cidade poder se encontrar com essas outras, poder a gente também conhecer os processos de vida, né, de produção, de cultura, né, de agricultura, de organização social, né, de manifestações culturais que não tinha na cidade, da gente ver como se dava isso lá dentro do sertão. E aí foi muito bacana isso, porque o Caminho do Mato era uma ideia, eu tinha uma ideia de ver, ouvir os anciãos e as anciãs sobre as histórias da seca. Como é que eles conseguiam ver um cara ali de 80 anos, 90 anos, viver num lugar daquele sem água? Aí depois tem um mistério, tem uma ciência, tem uma sabedoria aí, tem uma capacidade humana incrível, né? E aí eu digo, será que eles aprendem com os cactos, com os juazeiros, né? Com, né? Claro que com o ambiente, né? Com as E aí pedras, né? a gente passava o dia fazendo os processos com as crianças, né? Aquelas vivências, oficinas e tal. E à noite, início da noite, a gente ouvia os anciãos, né? As histórias, ficava aquelas rodas, era a coisa mais linda do mundo. E a ideia era que construir uma história de Janduís a partir dessas histórias dos anciãos. E aí, infelizmente, não deu para a gente construir essa história. Mas ela ficou muito marcada e o Caminho do Mato, para mim, foi outro grande momento desse processo, né? Que tem a ver com o processo de interação, de busca, de conhecer. Muito forte, muito forte. Muito forte essa ideia de uma outra abundância, né? Que é o que o Brasil precisa descobrir, né? A cenopoesia é uma outra abundância, né? É uma abundância dos repertórios humanos e que em qualquer contexto você faz. É maravilhoso porque você relata uma história que para mim é uma história, você sabe, né? O quanto ela impactou a minha vida e mudou a minha prática e formou a minha prática e o que eu tenho hoje de prática profissional em psiquiatria comunitária aqui no Rio, no Canadá, eu atribuo à cenopoesia, atribuo a você, meu mestre, ao Júnior, a Vera, ao Amir Haddad também, que me formou muito aqui no Rio, né, que é uma parte, né, misturada dessa história, não há como, né, a gente pular isso. E esse caso de Janduís que merece ser mais estudado realmente, né? Esse caso de Janduís que é um reservatório aí de gestão pública, né? De cultura. E acho que assim a gente tem que fazer em duas partes, pelo menos, essa conversa, né? Porque essa primeira parte, vamos dizer, as origens, né? As origens e como que a cenopoesia se constituiu e se elaborou como prática, como método, como prática cultural, como prática de gestão pública, né? Como você bem falou, ela é muito importante. Então, acho que assim, vamos fechando essa primeira parte. Eu acho que tem uma segunda parte, né, dos desenvolvimentos históricos que vieram aí, né, que aconteceram, que são importantes também, né? Que a construção é cumprida, como você falou. Mas eu acho que por agora, para essa primeira conversa, a gente cobriu
um campo assim profundo, eu sinto, sabe? A gente foi aí nas origens das origens, né? E eu acho que isso, para quem está assistindo, que não conhece, é muito importante, né? Porque a pessoa fala, pô, então ele caiu no chão falando poesia, e aí o outro veio e falou um poema e o negócio subiu e levantou, né? E depois ele foi parar no sertão lá de Janduís, no Rio Grande do Norte, e aquilo ali tinha um ambiente político, né, de favorável, né? E aí, então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que estar falando disso, e o Brasil poderia estar falando disso. É uma outra abundância do Brasil, né? O Brasil tem muitas abundâncias e tem outras abundâncias que têm que ser descobertas e que têm que ser colocadas. Então, se você quiser fazer assim, né, umas considerações finais dessa primeira parte, já prometendo uma próxima entrevista para falar, pelo que eu consegui entender, da década de 90 para frente, né? A gente está falando aí, não foi isso? Né? Nós falamos da década de 80 até a década de 90, até o início da década de 90, com o espetáculo Linhas Cruzadas, né? Que você também Na comentou. verdade, a gente vai pulando coisas, porque é muita coisa. Pois Na é. verdade, a gente está aqui em Janduís, né? A professora Rocineide Ferreira, lá da UES, eu acho que você conhece, a Neidinha. Todos os anos eu vou fazer essa conversa com ela, com os alunos dela de pós, de Graduação, doutorado, né? pós-graduação, de mestrado e doutorado, às vezes junta, às vezes são separados. E é muito interessante, mas tem um processo que aconteceu aqui em Capuí, né, em seguida, né, e quase junto, né, o escambo vai se expandindo para cá, para Carnaúba dos Dantas, né, no Rio Grande do Norte para o Ceará, a partir de Capuí. Aqui começam a gente se embrenhar nas escolas, nos contextos das escolas, e aparece o Show União, que isso é só para introduzir um aprofundamento, né? O Show União foi uma criação muito interessante, que tinha a escola como espaço de recepção, produção e radiação cultural da comunidade. Ela não é o centro da comunidade, ela é um espaço, uma antena de captar as criações, essas abundâncias das crianças, dos pais, da comunidade, do território, né, dos professores e tal, e devolver isso para no outro formato para a comunidade, né? Se apropriar disso e aclarar isso para ela, que ela é muito poderosa, né? Então, o Show União acabou, o Júnior diz que acabou sendo assim um embrião do que depois passou a ser chamado foi o orçamento participativo que Porto Alegre fez aqui também, mas assim era uma maneira, porque a gente era uma ação do Departamento de Cultura aqui de Capuí, que depois passou a serem convidados o prefeito, o secretariado, tal, porque a gente ia tratar de um tema da cultura, mas a comunidade disse, não, eu estou com um problema aqui ligado à saúde, estou com um problema aqui ligado à economia, ligado a outros setores, e se o secretário não estiver aqui, aí a gente trazia isso, olha, vocês têm que ir lá, porque surgiu aí uma coisa diferente. Então, esse também foi um outro movimento muito rico a partir do processo cultural dos anos 90 aqui. E aqui a gente avançou para a questão também de como expressão do processo sendo poético, que a gente chamou aqui de espetáculos da emancipação, né? E eram grandes cortejos de 6 quilômetros, né? E uma apoteose no centro da cidade, com 10 mil pessoas, né? 15 mil, 5 mil, dependendo do ano, foi diferente. Mas
E aí o movimento escambo vinha com os seus grupos, atores, as atrizes, músicos, os mestres da cultura popular de Capuí, educadores e tal. Era um negócio assim extraordinário, de arrepiar, de arrepiar. Era muito lindo os espetáculos da emancipação, que era uma forma de estar lembrando como se deu o processo de emancipação da cidade, processo de emancipação política de Capuí em relação a Aracati, mas a gente chamava atenção, olha, a emancipação não acaba nunca a luta por ela, né? É preciso continuar esse processo. Não é uma coisa que foi ali, se emancipou e acabou. Você se emancipa e tem que cuidar dessa emancipação, porque os desafios, né, da história, da vida, vai estar sempre te levando a lutar para sair das situações, como dizia Paulo Freire, das situações limite, que vão aparecer, porque você está vivo, você está em movimento, e se tiver parado é pior, porque aí te atropelam, né? Então, aí tem Aracati, né, que teve um processo que deu na América Latina, que é o Programa Zumbi de Desenvolvimento das Aprendizagens. E eu falo aprendizagens no plural, né? As pessoas dizem aprendizagem, eu falo aprendizagens, né? Porque não existe uma aprendizagem, né? Existe durante o dia que você vive. Você está com essa gata aí e ela e ela convive contigo há muitos anos, mas ela hoje está te dando uma lista. Ela me pede coisas, ela fala, né? Aí tem Maracanaú, tem uma série de experiências, a própria Ciranda da Vida, que foi onde a gente se encontrou, né, no período. Mas, assim, tem um campo aí que a Cena Poesia vai trilhando por vários campos até chegar na educação popular em saúde, né, com as cirandas, onde também se expandiu muito pelo Brasil, né? Então, é muita história para a gente contar, que não é minha, é uma história sempre com muita gente, porque eu reconheço os meus repertórios humanos e sei que eles me servem para linguagear. É maravilhoso. Né? Eles não resolvem a minha vida, eles me servem muito para chegar ao outro e do outro chegar a mim mesmo de novo, né? Retornar. Né? É isso. Eu, não sei se ainda tem um tempinho, queria cantar. A gente tá com 1h30 de conversa e né, já passou 1h30 rapidinho, mas eu acho que essa conversa é uma introdução, entendeu? Ela é uma introdução para a gente, porque tem que documentar, cara. Né? O momento é de documentar agora, entendeu? A gente tem que documentar nossos pensamentos, porque o negócio está tremendo, né? O mundo está tremendo e a gente mantém o nosso plano. Eu tenho falado muito isso com os nossos mestres, com, né, os nossos colaboradores, que a gente mantém o nosso plano. A gente estava batendo no caminho certo, né? Então vamos continuar, porque é hora e para nós é bom, né? Para nós é um momento de confirmação, né? Mas fala o que você falar. Não é isso. Agora é mais necessário que nunca. É mais necessário do que nunca. Eu acho que essa história de Jean Duís, por exemplo, se a gente tivesse, né, um mínimo de recurso, faria um filme, uma novela para contar isso, jogava na internet. Tem uns filmes que eu já vi, né? Mas agora tem que ir mais, tem que alcançar mais, tem que dar a boa notícia, né? Tem que dar a boa notícia. Fala, cara, tá tudo aí desabando, mas nós somos o Brasil. Nós somos o povo brasileiro, nós somos o sertanejo, nós somos o caboclo, nós somos o índio, nós somos o africano, nós somos os povos mediterrâneos que vieram fugindo da Inquisição, né? Nós somos os povos que estão aí nessa luta há muito tempo. E é maravilhosa essa imagem que você sempre traz do repertório humano, de outro repertório humano possível, né? De outra abundância possível, de outra imagem de mundo. Então, eu acho que isso é uma síntese assim, desse trabalho. E o que eu fico assim achando que essa é apenas uma introdução, porque a gente tem muito mais coisa para falar, né? Ainda tem mais
tem mais boas notícias, né? Tem mais, né? Você está falando, né? Icapuí, Aracati, o Engenho de Dentro, né? As teses, os grupos, o Júnior que está lá em Apodi, né? O Emanuel Coringa em o Marizal, né? Tanta gente fazendo tanta coisa boa, resistindo de uma forma tão interessante. Essa coisa que você falou que é muito forte, né? De que a escassez é ideológica, né? Essa cultura de escassez é uma prisão ideológica, é uma doença mental, né? É um processo de destruição mental da nossa gente, do nosso povo pela colonização. Quer dizer, então existe uma outra abundância ideológica, né? Existe uma outra perspectiva que também ajuda a gente a perceber potências e tal. Então isso é muito, sabe? Isso é muito. Num momento como esse, né? E o engraçado é que a gente, os nossos mundos, que eu não acredito em um mundo só, Pois é. tá aí o cara pregando o mundo, isso é o mundo deles. Deus jamais será. E quem embarcar nesse discurso, embarca no mundo, né? Embarca nessa narrativa sobre a realidade. Essa que é a grande armadilha e que o teu trabalho mostrou, né? Como muda, né? Como isso é possível. Porque, assim, o impeachment de um cara desse é você se livrar dele mentalmente. Isso é o grande impeachment. De uma força mental. Exato. O desafio é mental. Nós temos batido nisso, né? Vamos fazer nossas coisas. E vamos seguir. Vamos para frente. Não, e lembrar, por exemplo, né? A doutora Nise, que a gente teve a vivência dela, né? A gente teve a vivência do espírito dela ali no Engenho de Dentro e tal, que também era uma mulher do diálogo, também era uma mulher do afeto catalisador, da emoção, do lidar, da pedagogia da autonomia, da cenopoesia, né? Que ficou para nós entrar com a questão da cenopoesia, do teatro, da performance ali naquele ambiente, e nós vimos o que nós vimos, né? E nós sabemos o que nós sabemos, que também é respostas de uma outra abundância, né? De uma outra abundância, né? Do Reginaldo Terra sair interpretando o Hamlet, interpretando, né? Fazendo o que ele fez e todo mundo, né? Aliás, estão todos me ligando esses dias, essa semana. A Miriam ligou, Pelé ligou. Pelé fez aniversário, né? Completou 52 anos. Claudião ligou, lembra do Claudião? Todos ligando assim, quando é que vai começar o teatro? Quando é que vai começar o teatro? Eu falei, vai começar. Luciane Adão ligou. Quero teatro. Então tá bom, vamos fazer teatro. A gente não para de fazer porque é isso que melhora mesmo. A galera tá todo mundo, né, numa situação. Então, eu acho que assim, vamos fechando aqui essa primeira conversa e a gente já marca para fazer a segunda, que eu acho que é aí a década de 90, né? E depois a década de 2000, né? Que é quando a gente começa a fazer coisas juntos, né? O Felipe Magaldi estava falando, né? Que eu entrevistei ele, ficou legal a entrevista, que eu vi. Né, você viu? Aconteceu alguma coisa na primeira metade da década de 2010 e a Nise voltou a pisar forte dentro do Hospício do Engenho de Dentro, né? E acho que a gente foi importante nessa alguma coisa, né? Na redescoberta dessa abundância que é a doutora Nise da Silveira, né? Quer dizer, virou nome de hospício, né? Mas a gente descobriu que é um... E não é nem alguma coisa, é a coisa. A coisa, né? A coisa. Então, Rai, vamos fechando aqui. Eu vou parar a gravação, a gente termina a conversa. Queria só cantar. Por favor, vamos lá. Vá, descortine a sua janela, veja o que há para dentro dela, que universo de luz a vida multicolorida, sua aquarela. Vá, descortine a sua janela, veja o que há para dentro dela, que universo de luz a vida
multicolorida, sua aquarela. Quando morre o poeta, o homem morre junto. Perde substância a criação, de seu encanto a vida abdica. Quando morre um poeta, o mundo fica mal. Reduz ao capital. A violência incontida do ser perverso, cruel, banal. Quando morre o poeta, a natureza fica. Mas o homem amiúda-se. Perde sua maior dimensão, a poesia. E deixa reinar a fera, seu outro animal. E sem poesia, o homem é ave de asas cortadas, chão sem humos, cão sem faro. Fonte sem água. E sem poesia, o homem segue ferido na alma, sem rumo, sem lume, atrás de si, sem ver, sentir, nem saber o que é. Gratidão. Maravilhoso, maravilhoso. Railema, obrigado, viu? Você é nossa luz, nossa estrela guia, porque realmente ou é por aí ou não é, viu? A gente está no caminho e te agradeço muito. Então, eu vou desligar aqui e agradecer o pessoal aí que acompanhou a nossa conversa tão inspirada, né? E tão recheada de história, de fatos históricos, né? De experiências práticas que são importantes nesse momento. E agradecer a você também, mestre, por sua generosidade, sua dedicação, seu trabalho atento, né? Seu trabalho de alquimia, né? Seu trabalho precioso de abordar esse problema do Brasil, né? Esse problema da nossa sociedade, por um ângulo onde ele se torna resolvível, né? Onde é o ângulo da cultura, é o ângulo, né, da cenopoesia, do diálogo, da pedagogia da autonomia, né, dessa coisa toda. Então, eu pedi ao pessoal que compartilhe o vídeo, que curta, que se inscreva no canal e dizer que aguarde a segunda parte da entrevista com o Rai, porque a gente tem ainda importantes histórias, né, para contar, para refletir, para rememorizar, para retrazer, né, para recriar o nosso mundo, não é isso? Né? Essas memórias são imagens e são recriações de mundo que a gente precisa delas agora. Então, vou desligar aqui. Muito obrigado a todos, obrigado ao Rai, obrigado ao Jadiel aí pela força tecnológica, né, que tornou possível. Agradecer a Regina também pela força. E fiquem firmes aí, a gente continua aqui depois. Eu vou parar a gravação.